estamos estudando a pessoa de Jesus no livro de Levíticos, certo? Nós vimos só para a gente relembrar algumas coisas, hoje a gente vai tratar. A gente começou o capítulo 1, mas não terminamos. Eu quero só repassar um pouquinho do capítulo 1 e a gente vai para o capítulo 2, mas somente algumas coisas para a introdução que nós colocamos sobre a divisão do Levítico, nos seus 27 capítulos. Não, capítulo 1. Só para passar aqui. Nós percebemos que o Levítico é dividido em 4 partes aqui para a questão de estudo, não é isso? Vimos também que o nome Levíticos é dado porque fala do momento do culto, daquilo que era realizado com a tribo de Levi, aquelas pessoas que nasceram da tribo de Levi, e da tribo de Levi tem os sacerdotes. E como o Levítico fala muito sobre o trabalho dos sacerdotes, ele recebe esse nome. Vimos também que esse nome não é bem aceito por alguns rabis, porque eles reclamam que o livro não fala muito dos levitas, fala mais dos sacerdotes. Então eles gostariam de colocar o nome desse livro, Livro das Leis dos Sacerdotes, né? Livro das Leis Sagradas dos Sacerdotes, mas permaneceu a partir da Septuaginta, né? Da primeira Bíblia. A Septuaginta é a primeira Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego. Então a partir dali permaneceu o nome Levíticos. E esse livro está em 4 partes aqui. A primeira parte, do 1 ao 7, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos normas referentes aos sacrifícios, é a parte que nós estamos estudando, certo? E suas categorias, as partes destinadas aos sacerdotes. Do 7 ao 10, nós temos aí a narração da consagração de Arão e os sacerdotes e o direito e deveres individuais. Temos também de 11 a 16 algumas normas de pureza impostas aos sacerdotes, né? Que era um ritual de cerimônias que iam regularizar e conferir, na verdade, dignidade ao culto. Na 4ª parte nós temos aí o que é chamado pelo judeu, o livro de santidade, que fala da santidade de Deus e a consequente santidade do seu povo, do sacerdote e do seu povo. O 27 já é um apêndice de todo o livro e aí termina. Mas esse livro também foi dividido, pode ser dividido também por leis. Nós vimos aí 3 leis que falam no livro de Levítico: a lei moral, né? Lei civil e lei cerimonial. Cada uma dessas leis nesse livro fala de alguma coisa. A lei moral vai tratar das coisas que são certas ou erradas, certo? Vai falar, vamos levar a santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. A lei civil vai falar de regras para o povo, né? As regras para o povo cumprir. Isso tinha muito a ver com o povo como nação. E as leis cerimonial, que são regras sobre a adoração, sobre o culto. Amém? Então nós vimos isso aí. Aí começamos o capítulo 1, estudando acerca do holocausto. As ofertas, nós vimos que podem ser divididas entre ofertas de cheiro agradável, de cheiro suave, e ofertas sem cheiro, certo? Qual a diferença entre uma e outra? As ofertas de cheiro suave, e nós vamos estudar uma delas hoje, fala daquelas ofertas que não fala de um sacrifício que tira o pecado, mas fala da perfeição, da perfeita obediência de Jesus à vontade do Pai. Quando a gente vai falar desse tipo de oferta de cheiro suave, o pensamento que se está não é o homem, mas é Deus. O que é que a gente vai entender isso no holocausto? Quando se fala em holocausto, quando a gente se fala de Jesus se dando, não por causa primeiro da nossa necessidade, mas por causa da vontade do Pai. Ele se dando a Deus como oferta de cheiro suave. Já as ofertas sem cheiro é que vai falar da expiação do nosso pecado, cuja culpa foi colocada sobre Jesus e ele levou sobre si os nossos pecados. Então, são esses 2 tipos de oferta. Tanto a oferta de cheiro suave quanto a oferta sem cheiro apontam para uma só pessoa, para Jesus. Agora em duas perspectivas. A de cheiro suave na perspectiva da adoração, na perspectiva da vontade de Deus, da obediência. E a sem cheiro na perspectiva da expiação, do se tirar o pecado. Tá certo? Então a gente vai trabalhar hoje essas 2 coisas. Bem, prosseguindo, aí nós já vimos também o que seria oferta, sacrifício, holocausto, libação, gorduras. Eu vou repetir isso. Vamos entrar aqui na questão do holocausto, a oferta de cheiro suave, certo?
Como eu acabei de dizer, alguém pode já começar então a lendo, vamos ler novamente o capítulo 1, tá certo? Uma leitura bem mais rápida, para que a gente possa dizer alguma coisa e voltar para o capítulo 2. Vamos lá, capítulo 1. Vamos ler por porções, tá bom? E chamou o Senhor a Moisés, falou com ele da tenda da consagração, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizeis: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecei as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto, a palavra holocausto, grava aí, de gado, oferecerá macho sem mancha, e por a porta da tenda da congregação a oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e aspargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. Os filhos de Arão e os sacerdotes porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços da cabeça, os redenhos sobre a lenha que está no fogo acima do altar. Porém a sua fissura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, holocausto é oferta de cheiro suave ao Senhor. Vamos ficar por aqui. Bem, primeiro a gente precisa entender essa questão do holocausto. Como já falei, o holocausto é o sacrifício que fala de quê? De Jesus na sua vida ou Jesus na sua morte? Muito bem, Jesus na sua morte, embora vamos entender que esse sacrifício da sua morte, observe bem, não está visando primeiro a necessidade do homem, é a perspectiva, está visando a suprir, certo? Satisfazer a ira de Deus. Quando nós pecamos, separamos-nos de Deus, tá certo? E a ira de Deus estava sobre nós. Não é isso que diz lá em Efésios? Éramos por natureza filhos da ira. É assim? Estávamos separados. Isaías disse que havia um muro entre nós e Deus. Estávamos separados. E Deus fez o homem para se relacionar com ele. Desde o princípio foi assim. Tudo começa na criação, tudo começa com o princípio. Adão e Eva recebiam uma visita de Deus o tempo todo, toda a tardezinha, todo entardecer. Então Deus trouxe o homem para esse momento de relacionamento. Porém, o pecado separou o homem de Deus. Agora, Deus sempre teve um projeto de trazer o homem de volta para de onde ele foi. Eu gosto muito da palavra Éden, certo? A gente fala sobre o jardim do Éden. O jardim do Éden nada mais é do que a presença constante de Deus em nós. É o lugar onde Deus está. E todo homem precisa um dia voltar ao Éden. Ou seja, voltar para de onde ele veio. Voltar para a presença de Deus. E ele quer fazer isso de várias maneiras, mas só existe uma maneira. Por quê? Porque alguém fechou a porta do Éden. Quem fechou a porta do Éden? Deus. Para que o homem não volte lá de qualquer jeito. Quando Deus coloca anjos ali, querubins à porta do Éden, não é que Deus não quer que o homem volte mais lá, mas que o homem, Deus não quer que o homem volte, tente voltar de qualquer maneira. Ele já tinha providenciado no capítulo 3, versículo 15, a maneira do homem retornar. Agora, onde é que está o holocausto nisso? É que alguém tinha que vir. Deus está irado. E todo pecado tem um preço. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se Deus é um juiz justo, ele passa a mão pela cabeça? Não. Juiz justo não passa a mão pela cabeça, né? Por mais que ele te ame. O pai que ama o filho não deve passar a mão pela cabeça.
E Deus, como justo juiz, ele não passa a mão pela cabeça. Se o pecado, ele estabeleceu leis para que o pecado tenha um preço, esse pecado tem um preço. O pecado, ele afastou o homem de Deus porque Deus é totalmente santo. Deus é perfeitamente santo. A gente vê isso na multiplicação de palavras dos querubins e dos serafins. Querubins são anjos que guardavam a presença de Deus. Depois a gente vai falar sobre isso lá na frente. Anjos que guardavam a presença de Deus. E eles chegam para dizer assim: santo, santo, santo. Essa palavra repetida, né? Significa a perfeição da santidade de Deus. Ou seja, o que os querubins estão dizendo? A gente não sabe nem dimensionar a santidade de Deus. Porque Deus é essencialmente santo. A sua essência é santidade. Como podia agora o santo viver com o pecado? Com o pecador? Como pode água e óleo andarem juntos? Alguém já conseguiu misturar? O que acontece quando você coloca óleo dentro da água ou água dentro do óleo? O que é que ocorre? Eles se separam. Eles não podem se juntar. Não pode haver mistura do santo com o pecador, ou da santidade com o pecado. Não pode haver mistura. Então observe bem que Deus está separado do homem, Deus está virado com o homem. E a ira de Deus precisava de ser satisfeita. Deus precisava de uma maneira para que o homem se tornasse aceitável. E a vontade de Deus agora, a vontade de Deus precisa ser cumprida. O que é que a gente vê no holocausto aqui, a vontade de Deus sendo cumprida? Jesus, ele se oferece. Observe bem, essa é a palavra. Ele se oferece. João capítulo 10, verso 18, alguém tem? João 10, 18, alguém pode ler para mim? A gente vai entender o holocausto a partir disso aqui. Antes de eu perguntar a você, antes de você abrir, deixa eu perguntar a você: quem matou Jesus? Essa é a pergunta que John Stott faz, né? Quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Foi o Pai? Quem matou Jesus? Fomos nós? Ele se sacrificou, né? É? Alguém vai responder. E aí? Ele se sacrificou. Ele se sacrificou. Em obediência ao Pai, ele se sacrificou. Pronto. E Pedro diz lá para os romanos, aos judeus: vocês entregaram ele ao romano para ser morto. Quem matou Jesus? Diz que nós fomos por causa dos nossos Pecado. Quem matou Jesus? Os nossos pecados. E agora? Adão. É uma pergunta difícil, né? Não é uma pergunta difícil? Adão juntou com Eva aí e fez a tragédia. Fiquei fascinado e perdido quando eu fiz essa pergunta assim. Eu fiquei igual a vocês quando eu vi essa pergunta, né? Apresentada no livro A Cruz de Cristo, que eu aconselho quem puder ter, tenha, né? John Stott, muito bom. Quem puder ter esse livro, tem, muito bom. E ele pergunta assim: quem matou Jesus? Por que mataram Jesus? A verdade é que existe um conjunto de coisas. O Pai entregou o Filho, Deus amou de uma maneira que deu seu Filho unigênito. O Filho se entregou, né? O Filho se entregou. Os romanos mataram Jesus porque achavam que estavam cumprindo a lei. Os judeus mataram Jesus por inveja. E nós matamos Jesus por ser os nossos pecados. Agora eu gosto daquela frase de Jesus, né? Nenhuma autoridade sobre mim você teria Sido alto, se meu Pai não tivesse dado. tivesse dado. Ou seja, havia uma permissão de Deus para aquilo ali. É o que a gente vai ver em João capítulo 10, 18. O que diz aí? Ninguém a tira de mim, pelo Quantos? contrário, eu espontaneamente a dou. Olha o que Jesus dizendo. Tenho autoridade para entregar e também para rever. Este mandato recebi de meu Pai. Pronto. Quando eu faço essa pergunta, estou falando de holocausto. Holocausto era um sacrifício voluntário. Estão entendendo aqui agora? Jesus se auto-entregou para fazer a vontade do Pai. O Pai me ama, não é assim? Acho que 17 antes disso aí.
O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Então Jesus primeiro, quando a gente olha no holocausto, ele está morrendo na cruz. Para a glória de Deus ou para a nossa necessidade? Para a glória de Deus. O holocausto mostra isso, a vida de Jesus se entregando em obediência ao Pai, para a glória do Pai. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. E eu dou para dar e depois retomar. Eu tenho autoridade para isso, para dar e tomar de volta. Ou seja, a morte de Jesus olhando no holocausto, o que é que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Quando a gente fala em Jesus, a gente pensa na gente, né? Sem falar em cruz, a gente pensa quem? O que Jesus fez por nós, não é isso? Está errado? Não. Mas o holocausto não mostra isso. O holocausto mostra o que Jesus fez por amor a Deus. Você entendeu agora a diferença? Todo sacrifício é feito para Deus. Né? Você entendeu a diferença? Primeiro, a cruz, a primeira objeto da cruz não somos nós. É a dedicação, a demonstração do amor do Filho ao Pai. É o Pai demonstrando a sua obediência. É o Filho demonstrando a sua obediência à vontade do Pai. Isso pode ser entendido, Mateus capítulo 26, se não me engano, verso 39, ou acho que verso 41 e 46, alguma coisa assim. A gente vai entender isso aí, quando a gente olha para o holocausto. Alguém pode ler? Qual? Mateus 26. Mateus 26, vê se é o 39 ou é o 42. 39. Adiando um pouco, apóstolo. É o 41. Vigiai e orai. Para que não entreis. 42, veja aí. É 43. Quando retirasse, orou dizendo: Pai, meu Pai, Isso. se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua. Jesus estava indo ali por causa de quem? Da vontade de quem? De Deus. Só dele ele não tinha pedido para... Jesus estava como humano, bem notado, ele estava como humano. Mas mesmo como humano, ele viveu para a glória do Pai. O que isso tem a ver com a gente? Temos que viver para quem? Jesus está disposto a viver e a morrer para a glória do Pai. Está entendendo aqui? Filipenses capítulo 2. Em Filipenses capítulo 2, vai dizer o seguinte, se não me engano, o verso 5, novamente vai entrar aqui na Trindade, cadê Rai? Criai em vós a mesma mente. É, o versículo 5. Versículo 5 em diante. Criai em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Continue. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi humilhou-se e a si foi mesmo, obediente. Continue sendo aí. obediente até a morte e a morte Obediente a quem? a Deus. Todo sacrifício de Jesus é um sacrifício de obediência. Conseguiu entender isso aqui? Tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai. Quando Jesus vai ser preso, se eu não me engano, João capítulo 17, capítulo 14, ele diz assim, que os discípulos vão dizer assim: agora está chegando a hora em que o Pai será glorificado aonde? No Filho. Às vezes quem não gosta de glória aqui? A gente gosta de glória, não gosta? Tem gente que diz assim: um dia vai chegar a minha hora, vai chegar o meu dia. Já ouviu dizer isso? Isso, mas a hora de Jesus. Por isso que quando Maria foi lá e pediu a Jesus para resolver o problema do casamento, ainda não chegou a minha hora. Faça uma pesquisa no livro de João, veja quantas vezes Jesus fala sobre essa hora. Mas vai chegar a hora em que o Filho será glorificado no Pai. Porque essa glória que ele deixou antes que o mundo existisse. Qual foi a hora gloriosa de Jesus? Foi a hora da cruz. Foi a hora da cruz. A hora gloriosa da gente é quando a gente melhora, recebe uma promoção, né? Eu cresci no emprego. Eu acertei na loto. Creio que você vai jogar loto, não, né? Nem no bicho, né? Então, não é a hora de Jesus foi a hora que o Pai foi glorificado. A melhor hora do crente, qual é? A hora em que ele glorifica o Pai. Essa tem que ser a melhor hora dele. Tem que ser o melhor momento. Irmãos,
Observe então, deu para entender o que o holocausto chama a gente para quê? O holocausto chama a gente para entender que o sacrifício de Jesus, o primeiro objetivo do sacrifício de Jesus foi glorificar, obedecer à vontade de quem? Do Pai. Por quê? Porque era a vontade de Deus, era o projeto de Deus, que Ele fosse sacrificado para que nós pudéssemos ser salvos. Você entendeu? E agora? Pai, se for possível, tiver outra maneira aí do homem ser, de eu não passar por esse cálice, mas se não tiver, faça a tua vontade. Uma das coisas piores que nós temos para deixar na vida de cristão é a nossa vontade. Deus abençoe. Pode perguntar. Era melhor ficar no Deus abençoe mesmo. Pode perguntar. No momento exato da crucificação, ou até todo aquele percurso ali. Não, no momento da crucificação. Jesus era apenas homem? Uhum. Só homem. Não, todo momento ele foi 100% Deus, 100% Porque homem. a minha dúvida surgiu. Em todo momento. Agora é a hora de tirar a dúvida. Vamos lá. Vou fazer, a gente vai mudar. Passa de mim esse cálice. Você já viu algumas explicações que o cálice era a separação de Deus devido ao pecado que estaria sobre É uma das partes, né? É uma das partes. Que não seria exatamente por causa do sofrimento. Não, também. Não é que seria também. Mas o maior sofrimento dele é ficar um pouco separado dessa santidade. Então, na hora dessa santidade, na hora dessa separação, ele era só homem cheio de pecado. Ele estava mais homem do que nunca. Por quê? Porque o meu, o seu, mas só o meu deve ter pesado muito. Mas o pecado de toda a nação, de todo o mundo estava sobre ele. De forma que a presença de Deus, a santidade não pode juntar com o pecado, se afastou totalmente de Jesus naquele momento. Foi a maior dor. Então, naquele momento ali, ele se tornou carnal. Ele se tornou totalmente, não é só nem carnal, a nossa maldição estava sobre ele. A Bíblia diz que é maldito aquele que crucificado no madeiro. Era uma maldição. Naquele momento, a maldição de toda a humanidade estava sobre Jesus para que ele pudesse nos abençoar. Porque ele transformou a cruz em bênção. É aquele momento da transferência do sacrifício, da expiação, lembra? O momento que alguém bota a mão no animal e transfere aquele pecado. Estava sobre ele. Só que esse momento da transferência vai ter uma coisa maravilhosa também. A gente vai ver aí daqui a pouco. Além dessa questão, quando a gente for estudar Manjares, a gente vai ver que existe uma coisa linda também. No Holocausto, aqui é que está. No Holocausto, a gente vai começar, só para entender essa questão, de que a gente, o primeiro objetivo de Deus no Holocausto, o Holocausto não mostra Jesus vindo à nossa necessidade, embora ele tenha feito isso, mas o Holocausto mostra que Jesus fez aquilo em obediência total, perfeita à vontade do Pai. Salmo 40, verso 8, se não me engano, né? Salmo 48, diz que eu amo fazer a tua vontade, né? Se não me engano, é Salmo 48. Deixa aí. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu me deleito, eu tenho prazer, eu me alegro, eu me realizo em fazer a tua vontade. Será que podemos ler sempre isso como se fosse nosso? Não. Tu falou de maldição, em Deuteronômio 21, 23 diz isso. Leia, por favor. 22, 23 diz: se alguém houver pecado passivo de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito. É maldito. De Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá. Já pensou? Já pensou que situação? A não poderia ficar no madeiro. Tudo que Olha tivesse que no madeiro era maldito. Vocês estão olhando o texto aí? E diz no versículo, em um dos versículos, eu não tenho o versículo aqui, mas o texto que a gente leu, que esse sacrifício
ele é feito à porta da tenda da congregação e a oferecerá de própria vontade perante o Senhor. Olha o que está dizendo aqui. Esse sacrifício é feito à porta da congregação, em frente à tenda. Acho que o verso 3, se alguém puder ler para mim, por favor. Do texto que nós vamos ler assim. Se a sua oferta for holocausto de gado, Se for holocausto. trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Pronto. Diferente do sacrifício da oferta sem cheiro, que são as ofertas que vão apontar para a nossa necessidade de Jesus espiando, tirando o nosso pecado, aquele sacrifício, embora começasse na porta do templo, mas ele é levado depois para fora do arraial. Lá em Hebreus diz que Jesus morreu fora do arraial, foi levado até o Gólgota, certo? A entrada da cidade, onde ele foi crucificado. Então, o sacrifício que vai ser diferente, que a gente vai ver, que não é de cheiro suave, ele não era feito totalmente no altar. Fazia ali e depois se levava para fora do arraial. O arraial é a tenda, o local onde a tenda está armada, certo? E esse não, esse era feito dentro, na porta da tenda, do altar. Ora só não, mas ele vai dizer também outra coisa: terá que ser macho o holocausto, diferente de outras ofertas, tinha que ser macho sem mancha, significa sem defeito, aparente. Não ia. Agora observe bem, mais tarde você vai ver lá embaixo, eu estou pulando assim, vai dizer que o animal era esfolado. Tirava-se as vísceras. Por quê? O que significa isso? Significa que o sacrifício tinha que ser tão perfeito que não era só sem mancha, precisava ver se ele tinha um defeito por dentro também. Era um sacrifício perfeito. Quem era totalmente perfeito para esse sacrifício? Só Cristo. Entendeu? Não se olhava só por fora. As vísceras tinham que ser vistas. Assim, às vezes tem gente que está bonitinho aqui e a gente não está vendo por dentro, não é assim? Tem gente que é só produto de embalagem, né? Quem já teve o privilégio de comprar um produto com uma embalagem original e depois chega lá e é falsificado? Quem já teve esse privilégio aí? Às vezes acontece isso. Mas no altar demonstrava-se exatamente isso. O holocausto nos aponta para o fato de haver Jesus Cristo oferecido, e outro texto que falaria no final do texto, de sua própria, do versículo 3 no final, trará o Senhor e fará o quê? Versículo 3 termina dizendo o quê? A porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. Sim, mas fala outra coisa no final do 3 aí. No finalzinho. E oferecerá da sua própria vontade. Novamente, o holocausto era um sacrifício voluntário. Jesus se ofereceu de vontade. Oferecerá um macho sem defeito e ele oferecerá a sua própria vontade à porta do tabernáculo. Glória a Deus. O que ele está dizendo aqui? Provavelmente Deus tenha dito assim: quem é que vai satisfazer essa vontade? Cumprir essa missão. Quem vai? E o filho se apresenta. O holocausto era feito todos os dias, uma vez por mês? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque não supria a vontade, né? Então tem que ficar. Se continuasse o sistema de holocausto, não tinha mais animal, né? Então detalhista a gente entrava. Sempre que houvesse necessidade. O holocausto era feito sempre que houvesse necessidade. Entendeu? Alguém pegava lá voluntariamente, não tinha um tempo fixo para fazer. Entendeu? Essa forma de sacrifício aqui, nesse contexto, já era a forma do Israel cultuar, ou era simplesmente a questão mesmo de sacrifício por pecado? Pronto. Quando a gente olha para antes, né? Depois para o próprio Noé que oferece, né? Depois que sai da arca,
Abraão também. Então, essa questão de sacrificar e de fazer o culto, as ofertas diferentes, às vezes a gente vai ver de manjares e tal, mas já era uma forma de cultuar. O que é que a lei vem? Ela vem regulamentar e dar um significado que eles não entendiam ainda, e até hoje a gente entende, né? Dá um significado exatamente àquilo que eles já faziam. Porque outras nações, outras religiões faziam também sacrifício, certo? Como uma maneira de agradar a Deus, dessa maneira, né? Por exemplo, agora, o que vai ser proibido à nação de Israel é o sacrifício humano, que as nações faziam sacrifício humano. Geralmente oferecia um dos filhos, tal, Israel, o sacerdote exigia, está sem chover tanto tempo, vamos oferecer então para o deus, né, Moloque. Moloque, na verdade, quem era Moloque? Moloque era um deus oco, era de pau, né, construído de pau, mas oco por dentro, onde se colocava as crianças e tocava fogo. Então, Moloque era exatamente, ele recebia já Baal, as crianças eram colocadas em um altar e era, né, esfolada ali para que pudesse chover, para que pudesse a agricultura ser abençoada, aquelas coisas todas, né? Assim como Camós também, que era o deus dos Moabitas. E aí vai, né? Inclusive, falando dos Moabitas, é a nação de onde vem Ruth, né? E Ruth se converte ao judaísmo, aos hebreus, né? Ao Deus dos hebreus. E de Ruth a gente vai ter Jesus. Maravilha isso, né? Só que de Ruth até a nação, até a formação do povo moabita, havia uma maldição por 10 gerações. Lembra disso? Por quê? Porque quem é Moabe? Moabe é um dos filhos que nasceram do relacionamento de Ló com as filhas, com uma das filhas. Lembra disso? Tanto os amonitas como os moabitas. As meninas lá deram bebida por velho, ficou alombrado, né? Foi lá, né? E aí já foi. Então, há uma maldição. Só que a Bíblia diz que Deus visita até 10 gerações e resgata. Mas as misericórdias do Senhor são para 1000 gerações. As bênçãos do Senhor. Aí como é que Deus pega uma nação amaldiçoada, tira de lá uma mulher que vai, de alguma maneira, ser progenitora de uma geração de Jesus que vai abençoar todas as nações? Espelho do que seria. Aí eu tenho isso é mistério. Só Deus faz isso. Ele tira a maldição e torna aquele lugar um lugar abençoado. Vamos voltar para vocês que é assim outro dia. Então, gente, vamos vendo aqui, né? À vontade, porque a gente vê no altar é exatamente isso. Aí, a questão do ofertante tem que colocar a mão, é isso? Verso 4, corar sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele pela sua expiação. Depois declarará o bezerro perante o Senhor, tal. Só que os filhos de Arão oferecerão sangue, espargirão sangue a roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Bem, sendo o primeiro objetivo a glória de Deus, tem dois significados. Observe bem a questão no holocausto, a questão do sacrifício de pôr as mãos. Primeiro a gente viu a semana passada, quando se fala no sacrifício em geral, quando se colocava a mão no animal, havia um significado de transferência. Certo? De transferência. Já também, além da transferência no holocausto, existe um significado de identificação. Quando o ofertante se identifica com a sua oferta. Jesus é ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. Isso tem um significado muito grande para nós. A gente vai ver depois quando os filhos de Arão entram no templo a fazer o trabalho ali, junto com o sacerdote e os filhos do sacerdote. Significa que pela morte de Jesus, satisfazendo a vontade do Pai, nós conseguimos nos tornar um em Cristo. Podemos nos identificar com Ele. Estamos livres. Com Cristo nós somos há uma identificação. E 1 João diz: assim como Ele é, seremos também nós. Nós o veremos como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto.
Sou maior aí. Dá uma olhada aí. Sou maior. Amém. Vamos ver então. Aí o que acontece? O holocausto nos mostra a verdadeira identificação eterna do crente com Cristo e a sua aceitação em Cristo. Nós só somos aceitos por Deus por causa de Cristo ter feito a vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. No holocausto, enquanto Arão é uma figura, sim, aí Arão, no holocausto, Arão se torna uma figura do próprio Cristo. É Arão que está oferecendo ali o holocausto. E os filhos de Arão se tornam a figura da igreja adoradora. Lembre-se que o holocausto é uma oferta de vontade própria, então se torna uma oferta de adoração. Então observe bem, nós entramos agora no altar, nós não entramos agora no altar como pecadores perdidos, mas nós entramos agora no altar baseado no sangue que já foi derramado para adorar a Deus por ter nos perdoado, aceitado o sacrifício que foi feito no Senhor Jesus. Então Arão e a família, que significa os crentes. Crentes não no sentido de corpo em geral, mas no sentido daqueles que entram para adorar, daqueles que entram para agradecer. Mas essa adoração não é baseada em nossos feitos, não é baseada porque a gente é bom. É lembrado sempre que um sangue foi derramado. E nesse sangue nós fomos aceitos pelo Pai, porque o Filho fez a vontade do Pai. O que seria então uma definição de holocausto? No holocausto nós encontramos o Pai, o Filho, satisfazendo perfeitamente a vontade do Pai, Deus Filho, satisfazendo perfeitamente a vontade de Deus Pai através de Deus Espírito Santo. Isso é o quê? Isso é mistério, isso é trindade. Olha bem, o que é que nós temos no holocausto? O Deus Filho satisfazendo a vontade de Deus Pai através de Deus Espírito Santo. Lembre que Jesus em toda a sua vida foi guiado pelo Espírito Santo. Sem isso, a gente não consegue se aproximar de Deus. Então nós temos aqui, por isso que nós vamos para aquele texto que eu amo muito. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo através da sua mão. Isso aqui é teologia difícil. Quem morreu? Deus. Quem pagou pelo nosso pecado? O Pai no Filho. Tá? E agora? Agora é crer. Agora é crer. O Pai estava no Filho. Amém? Vamos lá. Vamos observar um pouquinho aqui a questão dos animais. Aliás, eu acabei de dizer que nós temos a figura da igreja trazendo o memorial do sacrifício consumado, oferecendo um lugar de aproximação individual de Deus. Os animais. Quais são os animais que são oferecidos aí? Novilho ou boi? 1 Coríntios 9, versos 9 e 10. Cada um desses animais tem uma representação, tá bom? 1 Coríntios 9 e 10. 9, 10. Porque está escrito na lei de Moisés: tu não amordaçarás a boca do boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz: por nossa causa, sem dúvida, isto está escrito: aquele que ara deve arar com a esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Bem, apesar do apóstolo Paulo pegar esse texto aí para falar exatamente sobre o cuidado com aqueles que cuidam de nós, né, ele vai defender a questão do sustento ministerial, de ajudar, né, aquele que planta deve comer daquilo que plantou, aquele que cuida tem que ser alimentado através daqueles que ele cuida. Ele usa então esse termo. Mas o boi e o novilho aqui faz a gente lembrar da paciência e obediência de Jesus. Pois geralmente não aqueles touros que é treinado para fazem aquela coisa toda matando o bichinho, treinando para dar chifrada, não sei o quê. Mas o boi e o novilho são dois
animais criados para obediência, para o trabalho, para o ajudo, para a paciência. Tá certo? Criado para a paciência. Então, faz lembrar a paciência e a obediência de Jesus. Tá certo? Aí o segundo animal são a ovelha. Isaías 53:7, a ovelha. Vai lembrar o quê? A ovelha vai lembrar de que? 53:7, Isaías 53:7. Isaías 53? 53:7. Jesus? É para ler ou para... Pode ler. Quem achou, pode ler. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pronto. Para que qualidade de Jesus aponta isso aí? Obediência. Obediência. O que mais? Obrigado. Submissão, né? Ele foi levado de maneira submissa. Humildade. Mansidão, aí vai aquelas qualidades Vai apontar para Jesus. Entendeu? Essa questão do ofertante, Jesus se identificando como a oferta. E agora também a cabra. Mateus 25:33. Olha como uma coisa começa a mudar aqui agora. Mateus 25:33. 25? Isso é cabra ou bode, né, gente? Você já sabe, né? Pode falar. 25? Que versículo? 33. 33. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Pronto. Esse aí significa o transgressor e pecador. Jesus foi transgressor e pecador? Não. Mas na cruz, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele assumiu essa responsabilidade. Entendeu agora? Quando esse pecado é transmitido para esses animais, os nossos pecados estavam sobre ele. Lembrar da pergunta de ideia, nesse momento o pai não podia ter comunhão com ele. Nenhum. Gente, uma vez eu estava conversando, eu pastor Neil Mac Schultz, e a gente falava sobre a questão do inferno, conversava com a gente. Ele disse, quando a gente fala sobre o inferno, a gente pensa muito no fogaréu, né? Não é isso? Aquele fogo pegando, todo mundo lá gritando lá dentro, espeto quente, né? Luke gosta disso. Mas, e ele trouxe uma ideia para ele disse assim, vocês já pensaram no fogo que vai arder na consciência eternamente daqueles que poderiam estar ali? Eternamente. Lembrando que teve toda a oportunidade. Parece que o fogo de dentro queima mais do que o fogo de fora. Pode ter uma pequena ideia disso, né, pastor? Quando a gente fica com a chamada dor da consciência, né? Quando a gente fica com esse sentimento de culpa, aquele negócio que a gente... Acho que dá uma pequena ideia de como será isso aí. Eu tenho um professor que ele dizia que a gente pensa, né, que tem um julgamento, que cada um vai passar por um julgamento, né, Deus vai chamar um por um para julgar. Aí ele dizia assim, ó, só os olhos de Deus olhando para você naquele momento virá o julgamento. Você mesmo se condenará por aquilo que você fez, porque os olhos de Deus vão mostrar para você tudo que você fez e quem é você. E eu tenho um amigo que diz assim, e aí diante de Deus a gente vai dizer o quê? Não tem nem que se proteger, não tem nem como se defender. Diante dele, todas as coisas estão latentes e patentes. As rolas, né? Isaías 38:14 representa o que? Isaías o quê? 38:14 e as pombas 59:11. Vamos dar um leão aí para a gente sair do holocausto. Isaías 38. 38:14 e o outro 59:11. 38:14. Como a andorinha ou o grou, assim eu chirreava e gemia como a pomba. Pronto. Essa palavra aí significa tristeza,
Jesus como homem, vamos ver aqui, Jesus foi homem, 100% homem. Sentiu dor? Sentiu. Sentiu tristeza? Sentiu. Fome. Esse fome, sede, esse sacrifício aí das pombas ou das rolas vão lembrar das tristezas da vida de Jesus. Certo? A Bíblia diz lá que ele ficou triste quando soube de Lázaro, né? Embora ele já tinha tudo em... Já foi lá e resolveu a situação, mas é um amigo. Então existe, ele ficou triste quando entrou em Jerusalém. Ele chorou sobre Jerusalém. Então tudo isso aí vão lembrar figuras, partes, questões da vida de Jesus. 59 anos, 59 anos para a gente terminar aqui esse, e a gente vai no capítulo 2. Saiu do quê? 40? 59 anos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe. Lembra aí, sempre ligado a sofrimento e a gemido, né? Sempre ligado a sofrimento e gemido. Agora vamos para o capítulo 2. Ficou claro aqui o que é o holocausto? Ficou claro aqui? O holocausto, primeiro objetivo é a glória de Deus. Não significa dizer, tá certo, que não supre a necessidade do homem também. O holocausto supre a necessidade de Deus, que aplaca a ira de Deus. Aí é pentecostal. Aplaca a ira de Deus. Segundo, atinge a necessidade do homem. E terceiro, vence o poder do diabo. Oh, glória. Isso é muito bom. Vamos agora para o capítulo 2, Levítico 2. Vamos lá? São 16 versículos. Alguém começa, outro termina. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará o seu incenso. 2. Levá-la-ás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas com fogo. Quando trouxeres oferta de manjares cozida do forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassada, com azeite e ogreias asmas, untada com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a que queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 10. E quando for deixado da oferta de alimentos, será de Arão e de seus filhos. E a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas pelo fogo. Bem, eu vou parar aqui no 10 para a gente ver para entrar os tipos de oferta. Gente, estamos falando de oferta de cheiro, como disse aí no 9, né? Primeira oferta de cheiro só que a gente viu são os holocaustos. Certo? Ofertas voluntárias, ofertas feitas diretamente para Deus. Diretamente para Deus. E queimadas totalmente no altar. Não é para ninguém, é para Deus. O ofertante não podia levar nada para casa. Agora, o 9 diz oferta de cheiro suave, fala de manjares. Manjares, né, que trabalha a farinha, né, o óleo, o azeite, como algumas versões chama, diferente da oferta do holocausto ou do sacrifício de expiação. As ofertas de manjares não falam da morte de Jesus. Ela vai falar do sofrimento de Jesus em vida. Ela vai falar das personalidades de Jesus vivo. Tá certo? Vai apontar
para todas as qualidades que a gente vê em Jesus. E é isso que a gente vai ver aqui, cada um desses detalhes, tá certo? A oferta de manjares que representa claramente a humanidade de Cristo. A oferta de manjares, grave isso aí, representam a humanidade de Cristo. Consistiam em trazer a melhor farinha, ou chamada flor de farinha, né? Ou em pães ásperos, pães sem fermento, ou bolos. É um tipo de bolinho de ovos de farinha polvilhado, com açúcar, canela, esse negócio bom, viu? Espigas torradas a fogo, tudo temperado com sal, exceto as ofertas pelo pecado que eram temperadas com azeite. Vamos lá. Da mesma forma que eu falei isso aqui do holocausto, né? Vamos estudar um pouco sobre a questão da oferta de manjar. O primeiro elemento aí é a farinha, não é isso? Trazer o que? O melhor da... Estão me acompanhando aí? O melhor da farinha. A palavra aqui, o melhor da farinha, vai falar da uniformidade, do equilíbrio do caráter, porque era farinha misturada, do caráter perfeito de Cristo, ou seja, vai mostrar que Jesus, embora sendo Deus, ele se fez homem perfeito, a uniformidade do caráter dele. Não faltava e não excedia em nada um caráter humano. 100%. Então, farinha tem a ver com essa situação. Aí vamos ao segundo ponto, que é o fogo. O fogo aponta para o sofrimento de Cristo até o momento da sua morte. Não só o sofrimento da morte, mas o sofrimento total de Cristo como homem. Estamos lembrando que a oferta de manjares mostra Jesus como homem, unicamente como homem, sua humanidade. O incenso, já o incenso vai falar da fragrância da vida de Cristo diante de Deus. A maneira como Jesus viveu diante de Deus, como isso subia como um cheiro suave a Deus. Ou seja, gente, o que está chamando a atenção aqui? Uma vida de obediência chega às narinas de Deus como um cheiro suave. E Jesus teve uma vida perfeita em obediência. Ou seja, a agradabilidade. É isso mesmo? A agradabilidade de Deus na vida de Jesus. Palavrão tremendo, né? A gente crente não dá palavrão. Observe bem, Deus se agradava por cada momento da obediência de Jesus. Aquilo exaltava o nome de Deus. Será que a minha vida exalta o nome de Deus? Não responda não. A ausência do fermento. Não podia ter, nessa oferta de manjar, não podia ter o quê? Lembra aí, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Tanto nas ofertas de manjares, tal. Se a tua oferta for oferta de manjares, cozida tal, em pedaços, girais, se a tua oferta for oferta de manjares, saciada de flor de farinha de azeite, entrotarás na oferta de manjares, que aqui fará daquilo que o Senhor se apresentar ao sacerdote. Aí você vê no versículo 12, verso 13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixará faltar a tua oferta de manjares o sal do conservo do teu dedo. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares da primícia, oferecerás oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas no fogo. Sobre elas deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, e fará a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial, o seu grão trilhado no seu azeite, com todo o seu incenso, a oferta queimada ao Senhor. Tem um versículo aqui que eu pulei, que vai falar assim, fala dos pães árabes. Não podia haver fermento na oferta de manjares. Apesar de ter bolo, né? Apesar de ter pão, mas não podia ter fermento. Por quê? Porque o fermento no Novo Testamento vai ser simbolizado a heresia, vai ser simbolizado a falsificação, falsidade. Abre aí para você ver aí. Abre aí para você ver. Vamos lá, Mateus. Mateus, vê? Não, João 14, 6. Então o fermento, a falta de fermento, simbolizar a verdade de Deus, a falta. Mateus 16, versículo 6. Mateus 16, 6. João é para dizer que a falta desse fermento significava a verdade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensaram que não tinham levado pão, não é? Eles pensaram que não tinha levado pão. Já tinha visto duas multiplicações. Tinha sobrado, né? Mas
Jesus depois vai explicar, ele está falando de quê? Eles entenderam depois, está falando da doutrina, da hipocrisia, da heresia dos fariseus e dos saduceus. Por isso que a oferta de manjares não tinha fermento, porque era pura, era a verdade. É a verdade. Jesus é totalmente verdade. Certo? Uma das personalidades de Jesus, nesse caso, Jesus é a verdade. Então vamos ver também a ausência de mel. Por que não podia ter mel? Fermento até que vai. Por que não podia ter mel? Estamos falando da humanidade de Jesus, né? Jesus era doce. Olha, eu fiquei nadando nisso aqui. Não podia ter mel, logo mel, tão bem usado. Mas a vida naquela época era diferente. Porque mesmo Jesus sendo humano, observe que coisa linda. Mesmo Jesus sendo humano, a doçura dele era fruto da graça de Deus. Todos nós, ninguém é doce por natureza. Nem o mel, né? Nem o mel. Não é um doce natural. A doçura é porque a graça de Deus está sobre nós. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? E Jesus, a doçura dele vinha da presença do Espírito na vida dele. Entendeu aqui agora? Por isso que Jesus diz assim: não tem ninguém bom só tem um, que é o Pai. Ele não fala nem que é ele.